Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste. Então, muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre um cara chamado Mendel, certo? E também outro cara chamado Darwin, certo? Eles eram contemporâneos um do outro. O porém é que eles trabalharam independentemente, em que as suas teorias teriam um grande potencial para que juntas conseguia uma complementar a outra, porém esse feito só foi feito mais na frente, só foi realizado mais na frente, sabe? Isso porque Darwin, ele, no seu livro A Origem das Espécies, ele conseguiu explicar o processo de seleção natural, como as espécies iriam evoluindo. E aí eu uso o termo de evolução não naquele termo que a gente usa no dia a dia como melhora. Evolução no sentido de mudança. Um ser vivo ele pode evoluir e regredir no quesito qualidade, certo? Então, Darwin, ele conseguiu criar toda a sua teoria sobre a especiação, sobre a seleção natural, mas ele não conseguiu explicar o porquê. Porém, contemporâneo a ele estava Mendel. Mendel, com suas teorias, ele conseguiu explicar como é que uma característica era passada de geração em geração através da probabilidade, certo? Não exatamente determinista, mas sim probabilística, ok? Provavelmente você já deve ter ouvido falar que a menor partícula que constitui a matéria é o átomo. É um conceito que até hoje ele serve didaticamente para que a gente entenda o que é o átomo. Porém, a gente sabe que o átomo ele já pode ser subdividido, certo? Em partículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons, ok? E essas partículas atômicas, por sua vez, também podem ser subdivididas, certo? Em up, em down, certo? E assim sucessivamente. Mas esse não é o objetivo do nosso tema de hoje. O tema de hoje é falar sobre a introdução à genética, ok? Voltando à discussão do átomo. Você provavelmente ouviu falar que o átomo, sim, ele é a menor partícula da matéria, grosso modo, e átomos se combinam para formar moléculas. Entre essas moléculas, uma molécula muito importante é a molécula do DNA. O DNA nada mais é do que um polímero de nucleotídeos. Mateus, um polímero de nucleotídeos, isso. Um conjunto de nucleotídeos ligados entre si por ligações de hidrogênio. Aquele tipo de ligação em que o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Que são os três elementos mais eletronegativos. É um tipo de ligação muito forte. E essa ligação está presente na molécula DNA, unidos nucleotídeos, certo? Então a molécula DNA é uma molécula enorme, certo? Que é um polímero de nucleotídeos, que por sua vez os nucleotídeos são divididos em monômeros, certo? Que é a menor unidade do polímero, e a molécula DNA. Ok, falando agora dessa estrutura que é o DNA, certo? Se você pegar o DNA, ele é uma molécula enorme. Só que o DNA, ele não é somente o conjunto de nucleotídeos. Ele apresenta também em sua estrutura proteínas, certo? E essas proteínas vai ser responsável também por condensar o DNA. Ele vai ficar compactado em uma forma de X, sabe? Onde ele vai ter compactado duas cromátides, duas cromátides. Aí você lembra lá das fases da divisão celular, certo? Se você não lembra, segue, acompanha a minha mão para você nunca mais esquecer as fases da divisão celular. Massa? Ó, prófase, os cromossomos estão bem bagunçados, certo? Metáfase, os cromossomos estão centrados em uma linha, ou seja, estão mais organizados, e além de estarem mais organizados, eles estão mais compactados. Então é muito mais fácil eu pegar um cromossomo e vou fazer uma análise citogenética dele na fase de metáfase, porque ele está muito compactado lá, é muito mais fácil de eu estudá-lo,
certo? Então, continuando, prófase, metáfase, anáfase, separação das cromátides, e telófase, formação de uma nova célula, certo? As cromátides fecham para formar uma nova célula. Então, repetindo, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Repete isso que eu tenho certeza que você não vai esquecer, certo? Mas por que você falou isso, Matheus? Porque na meiose é justamente quando ocorre a formação dos gametas, certo? As células haploides, com 23 cromossomos, certo? E os gametas vão se fecundar para formar uma célula diploide, que é a célula mais básica lá do desenvolvimento embrionário, que a gente chama de zigoto, certo? O zigoto é a célula diploide mais básica do desenvolvimento embrionário, após a fecundação. Então, lá vem o pai com o espermatozoide, 23 cromossomos. A mãe com o óvulo, 23 cromossomos. Como é que eles conseguiram esses cromossomos? Através da meiose, divisão celular. Lá vem eles com suas quantidades de cromossomos. Fecundou, formou uma célula diploide com 23 cromossomos. O que é que você observa? Que esse filho gerado, esse novo ser que está prestes a ser gerado, ele carrega metade do DNA do pai, ou seja, 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, certo? Ah, Matheus, mas existem as anomalias, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21. O par 21, aí eu já falo de forma errônea, porque em vez de ser par, vai ser trio, tem um cromossomo a mais. Mas aí é assunto de outro encontro da gente, tá? Até então a gente está juntando, fazendo uma base de como se forma a genética. Ocorreu a fecundação, 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, célula diploide, ok? Dessa célula diploide, metade da informação genética vem do pai e metade da informação genética vem da mãe. E aí que tá. No cromossomo que veio no espermatozoide do pai, no cromossomo que veio no óvulo da mãe, certo? Ele vai ter regiões. Eu acho que uma maneira mais didática de fazer o meu aluno entender a definição de um gene é essa, é mostrar que um gene é uma região do cromossomo. Então você imagina aqui uma cadeia, uma molécula grande do cromossomo. Uma região dela vai ser um gene. E esse gene vai ser responsável por uma característica, sabe? Então, por exemplo, o gene A. Eu acabei de inventar um gene. O gene que eu vou denominar como A. O gene A. Esse gene A vai ser responsável pela cor dos olhos. Certo? Ah, Matheus, entendi. Tem lá a molécula do DNA do cromossomo. Um pedacinho da molécula do DNA vai ser o gene massa. Que esse gene corresponde à característica da cor do olho. Massa. Só que tem um porém. Existe cor do olho castanho, existe cor do olho azul, existe cor do olho verde. E esse gene corresponde a qual dessas cores? A qual olho? Eu poderia dizer assim. Aí que tá. Existem variações desse gene. E a essas variações desse gene, a gente vai dar o nome de alelo. Olha que interessante. Tudo está se conectando, né? Só recapitulando, divisão celular, células haploides. Células haploides se fecundam, formam a célula diploide. A célula diploide vai ter informação do pai e da mãe. Se vai ter DNA ali, consequentemente vai ter um gene ali. Se vai ter um gene ali, esse gene corresponde a uma característica. Só que essa característica é variante. Ela não é fixa. Por exemplo, não existe só uma cor de olho, certo? Então, essas variações na característica é o que a gente chama de alelo, certo? E aí que tá. Esse alelo, ele pode ser dominante ou recessivo, ok? É outra subdivisão do gene. O gene ele é subdividido em alelo, e esse alelo, por sua vez, pode ser dominante ou recessivo, certo? Como assim, Matheus? Vou usar um exemplo prático para você. A cor do olho azul, o gene é A, né? Então corresponde
ao A maiúsculo. A cor do olho azul corresponde ao A maiúsculo, ao alelo maiúsculo, que é uma variação do gene A. E a cor do olho castanho corresponde ao alelo A minúsculo, Azinho. É aquele famoso azinho que a gente vê no ensino médio? Só que agora tem significado. Não é simplesmente letras jogadas ao vento, certo? Esse azão e azinho são alelos, que são variações do gene da cor do olho. Então, o A maiúsculo, azul. O A minúsculo, castanho. Certo? Ambos são variações de quê? Do A, que é o gene da cor do olho. Dá para entender? Ok. Só que existem algumas características. Nem tudo é perfeito na vida, certo? Por exemplo, algumas expressões, né? Aí eu já entro em um outro conceito, o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. O conceito de genótipo, minha gente, corresponde às nossas características genéticas. Então, quando eu estou falando de alelo, quando eu estou falando de gene, eu estou falando de genótipo. Mas quando eu estou falando de cor do olho, aí eu já estou falando de fenótipo. Fenótipo é a expressão do gene. Massa? Fenótipo é a expressão do gene. Para ficar mais claro para você, se liga no que eu vou dizer agora. No que eu estava dizendo e vou recapitular. Características dominantes, elas podem ser expressas tanto em homozigose quanto em heterozigose. Matheus, eu não entendi nada. Calma, que o vídeo não acabou. Certo? Enquanto características recessivas só são expressas em homozigose. Características dominantes são expressas tanto em heterozigose quanto em homozigose? Sim. E características recessivas? Só em homozigose. Ok? Imagina o seguinte, cor do olho azul é A maiúsculo. Aí você imagina que o genótipo da criatura seja lá azão, azinho. Esse é o genótipo da criatura, azão, azinho. Matheus, então quer dizer que ele tem um alelo para o gene do olho. Ele tem um alelo para o olho azul e um alelo para o olho castanho. Sim, massa. Mas qual dos dois vai se expressar? Só tem um que se expressa em heterozigose, que é o dominante. Então, é o azão. Então, esse indivíduo vai ter o olho azul. Certo? Matheus, e o indivíduo que tem azinho, azinho? Se ele tem azinho, azinho, ele é homozigoto. E características recessivas só são expressas em homozigose. Certo? Só são expressas em homozigose. Ok? Então, o olho daquela pessoa obrigatoriamente vai ser castanho. Sabe? Então quer dizer que se ela fosse azão, azinho e azão, azão, existem duas possibilidades de ser azul? Sim. Porque características dominantes podem ser expressas tanto em heterozigose quanto em homozigose. Ok? E características recessivas? Para ser castanho, só e somente só azinho, azinho. Aí a gente faz os cálculos de probabilidade. Certo? A gente vai deixar para fazer os cruzamentos em outro encontro. Certo? Em outro encontro com uma infraestrutura maior. A gente vai fazer os cruzamentos dessa primeira lei de Mendel. Certo? Para finalizar essa introdução à genética, seria legal a gente entender que a primeira parte, a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação, ela foi dada, ela corresponde ao fato de que Mendel, ele queria, primeiramente, estudar apenas um tipo de característica, um fator por vez. Enquanto na segunda lei, ele começou a usar mais de um fator. Por exemplo, na primeira lei, eu citei um exemplo para vocês da cor do olho. Mas será que a cor do olho tem a ver com a cor da pele? Como é que a gente vai saber isso? Fazendo experimento. Então, Mendel, ele começou a fazer cruzamentos
envolvendo 2 fatores, cor do olho e cor da pele, para ver se tinha uma dependência entre eles. Será que a cor do olho é dependente da cor da pele? Certo? Essa segunda lei de Mendel, que já foi um spoiler para um próximo encontro, essa segunda lei de Mendel ficou conhecida como lei da segregação independente. Ok? Então, galera, foi isso. Até o próximo encontro. Espero que vocês tenham curtido. E genética é maravilhosa. Certo? Se encantem pela disciplina.